Olá, alunos! Sou a professora Fábia Martins de Histórias. Vamos continuar falando aqui nesse vídeo, que é a segunda parte do tema imperialismo e neocolonialismo, tá? Então, olha só, gente, no vídeo anterior nós falamos principalmente sobre o conceito de imperialismo e neocolonialismo que surgem a partir da segunda etapa da Revolução Industrial no século XIX e que acabam se desenvolvendo num projeto político-econômico, tá? Mas também que envolve aí a questão cultural, militar, certo? De domínio de áreas no globo, tá? E isso, é claro, tem algumas áreas por excelência. Por isso nós nos centralizamos nos mapas, por exemplo, da África, da Ásia, no vídeo anterior. Nós também falamos sobre as justificativas utilizadas, as três principais justificativas utilizadas para o que nós chamamos de neocolonialismo, ou seja, que argumento esse europeu utiliza para dominar essas áreas no globo. E aqui nós vamos continuar falando sobre também no que se baseia esses três argumentos, não é? Os três argumentos nós falamos no vídeo anterior sobre a questão, não é, de como o cristianismo é utilizado como fator de dominação, como o desenvolvimento técnico-científico também é utilizado, certo? E como também a questão da raça é utilizado, certo? Então, esses três argumentos justificam e deles derivam alguns conceitos que nós vamos trabalhar que é de extrema importância também. Um deles chama-se etnocentrismo, tá? Que é um conceito que vocês vão ver não apenas dentro da história, mas também dentro da sociologia, tá? Também da antropologia, e de outras ciências também, que estudam, da geografia, por exemplo, também, que estudam o comportamento social. Então, vamos lá. O que seria o etnocentrismo? Tá? A palavra vem de etno, aí de etnia, e centrismo. Centrismo aí é centro, né? Significa centro. Então, o etnocentrismo aí é a minha etnia, o meu grupo como centro das atenções, digamos assim. Então, o etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos próprios valores e nossas definições do que é existência. Ou seja, dentro do etnocentrismo, o meu grupo ele passa a ser o padrão, como único aceito. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensar a diferença. No plano afetivo, como sentimento de estranheza, medo e hostilidade. Aqui vamos tentar traduzir isso para alguns exemplos. Quando eu falo aqui no plano intelectual, certo? É porque a partir do momento que eu tomo o meu grupo como centro das atenções, como o único certo, é aquele que fala certo, é aquele que tem um comportamento certo, é aquele que é o mais inteligente, é aquele que é mais civilizado, que é o mais educado, que deve ser aceito, que a religião é perfeita, certo? Então, a gente parte que o outro está sempre errado. O outro deve ser consertado. O outro deve pensar como nós. Então, isso cria uma dificuldade muito grande da gente pensar e aceitar o outro como diferente. Então, a gente exclui a diversidade. Quando eu falo de diversidade, aqui eu estou falando de diversidade cultural, que nós devemos respeitar essa diversidade cultural. E aqui, quando a gente estuda imperialismo e neocolonialismo, a gente percebe que, na prática, o europeu ele parte desse etnocentrismo quando diz que ele é superior porque ele é branco, ele é superior porque ele tem o desenvolvimento técnico-científico e ele é superior porque ele tem o cristianismo. E ele parte para o processo de dominação, ignorando qualquer diferença cultural em relação a outros povos.
E no plano afetivo ele cria uma estranheza, um medo, uma hostilidade. Ele não quer saber sobre o que é o sentimento do outro, que é esse povo que ele está dominando, certo? Então ele quer simplesmente chegar, dominar, ignorar a diferença. Vamos para o parágrafo seguinte. De um lado, conhecemos o grupo do eu, o nosso grupo, que come igual, veste igual, gosta das coisas parecidas, ou seja, um reflexo de nós. Depois, nos deparamos com o grupo do diferente, que é o grupo do outro. Então, existe o eu, o meu grupo, e o grupo do outro. Esse grupo do outro, que às vezes nem sequer faz coisas como as nossas, ou quando faz é de forma que não reconhecemos como possíveis. E aí vem aquela questão de não conseguirmos, dentro do etnocentrismo, de uma visão etnocêntrica, de não enxergar o diferente, de não enxergar o outro. E de pior de tudo, de não aceitar a diferença. O grupo do outro fica como sendo o mais engraçado, o absurdo, o anormal, o ininteligível. E a sociedade do eu é sempre a melhor. Ou seja, o meu grupo é sempre o melhor, ele é o superior, ele é o mais inteligente, ele é o normal. O grupo do outro é aquém ou além, nunca é igual ao eu, ao meu grupo. Certo? E isso traduzido dentro, por exemplo, do nosso cotidiano, a gente percebe também algumas visões etnocêntricas. Quando nós estamos em sala de aula, por exemplo, você tem vários grupos. Não temos? Temos sim. Nós temos grupos de algumas meninas que são mais patricinhas, alguns outros meninos que gostam de jogos, e muitas vezes nós sentimos um certo revanchismo entre esses grupos. Não é? O grupo dos que gostam de rock, o grupo dos homossexuais. Então, muitas vezes, e principalmente, né, a homossexualidade dentro da escola, muitas vezes ela não é aceita. Isso também vem parte de um princípio de uma visão etnocêntrica. Quando eu não aceito que a homossexualidade ela não é aceita, eu parto do princípio de que o meu grupo, que é heteronormativo, é perfeito. E que o outro, que é homossexual, não cabe no mundo, porque ele é o diferente. Eu espero que esteja dando para entender. Vamos aqui a outros casos. Eu coloquei essa charge aqui, que é muito interessante, que fala sobre um etnocentrismo a partir de uma questão religiosa. Então, nós temos dois grupos aqui, né? Claramente nós percebemos isso. Claramente nós percebemos que existe aqui duas religiões diferentes, não é? Aqui, deste lado, nós temos uma religião que é totêmica, ou seja, usa um totem, tá? Você tem aqui, não é? Uma figura humana negra, certo? Ajoelhada, prestando referência a esse totem, que representa uma deidade, ou seja, um deus, tá? De outro lado, você tem um grupo de homens também, só que brancos, e a representação deles é o cristianismo. E eles estão rindo do negro. Então, aqui, não é, essa charge ela resume muito bem aquele item que eu falei lá da justificativa pelo qual os brancos europeus partem e usam o cristianismo como fator de dominação. Ou seja, eles são brancos, eles são cristãos e eles olham sempre para o negro, que tem uma religião, uma religiosidade totalmente diferente, que é muito ligado à natureza, que acredita muitas vezes em diversos deuses como algo abominável. E aqui aparece eles rindo, né, questionando, uns olhando para Cristo, outros apontando, outros literalmente no chão rindo, como julgando literalmente, certo, o negro aí fazendo referência ao seu Deus.
Mas não pensem vocês que os casos de etnocentrismo acabam se restringindo apenas à questão da religiosidade, que nós também chamamos de intolerância religiosa. Ou seja, você parte do princípio que você não tem, aliás, não estabelece espaço para que outra pessoa possa ter sua religiosidade, exercer sua religiosidade. Quando você parte do princípio de que você ignora o outro, a chance de exercer sua religiosidade, você está sendo intolerante com isso. Bem, aqui nós temos algumas outras questões ligadas ao etnocentrismo, também ligada ao racismo, não é? E também ali ao que é o meu grupo, que é perfeito, o outro que é diferente, o outro que é feio, o outro que deve ser exterminado também. E detalhe, são coisas que eu tirei da onde? Né? Da internet. Para vocês verem que as redes sociais elas estão minadas desse tipo de discurso que nós chamamos de discurso de ódio também. Porque racismo também é um discurso de ódio. O etnocentrismo, o conceito que o racismo está contido nesse conceito de etnocentrismo, ele cabe dentro desse conceito maior de etnocentrismo. Tá? Então, no primeiro aqui, nós temos assim: tanta negra feia para vocês praticarem racismo, e vocês falam logo da Thaís Araújo, que é tão linda que nem parece negra. Bom, aqui é racismo, não é? Tá bem, eu acho que está bem explícito isso, porque primeiro parte do princípio de que não pessoas apenas brancas são bonitas, que não existe beleza em pessoas negras, tá? A Thaís Araújo, para quem não sabe, né, ela é atriz, ela é apresentadora, certo? Ela é famosa, enfim, negra, né, atuante aí, e não é aqui essa pessoa aqui, não é racista, ela está dizendo que assim, que a atriz ela é tão bonita que nem parece negra, ou seja, o negro não pode ser bonito. Por quê? Na nossa sociedade, infelizmente, tá? A indústria da moda, dos cosméticos, enfim, de uma infinidade de coisas, parte do princípio de que a beleza ela deve ser o quê? Branca. Certo? Então o negro ele não pode ser bonito. Então nós temos inúmeros casos de racismo na mídia como um todo. É claro que isso está mudando muito. Nós temos, e isso vem muito da participação dos negros assumindo cada vez mais seu papel de protagonistas dentro da TV, dos jornais, assumindo os cargos de gerência. Então, isso gera ainda mais. Por quê, gente? Até então, você via o negro apenas como um faxineiro, não é? Aquele que limpava, aquele que servia café, não é? Aquele que era empregada doméstica. Hoje em dia, você vê o negro assumindo cargos que há 20 anos atrás era quase impossível você subir. E aí, juntamente com isso, as pessoas se declaram racistas porque não aceitam essa forma de ascensão social do negro. Tá? Do outro lado aqui, nós temos assim, o Júlio Cocielo, ele foi acusado de ser racista porque ele fez essa declaração aqui com um jogador. Eu não me lembro exatamente, gente, me perdoem. Eu acho que esse jogador ele é da França, mas vocês podem pesquisar aí, esteja à vontade, enfim. O Mbappé, que ele diz o seguinte: Mbappé conseguiria fazer os arrastões top na praia, hein? Na verdade, o Mbappé, ele é de origem africana,
Então, é por isso que, na verdade, você tem um discurso racista aí, porque por ele ser negro, retinto, ou seja, com a pele bem escura, ele no Brasil, segundo Júlio aqui, seria visto como o quê, gente? Como ladrão numa praia, tá? Como ladrão numa praia. Como se a praia, que a gente, obviamente, né, a gente pensa que praia é um espaço democrático, mas a gente percebe aqui que não é. A praia não é um espaço democrático. A praia é um espaço para branco, não é? E quando o negro aparece, é para arrastar, é para fazer o arrastão, tá? Nas praias do Rio de Janeiro, eu nunca fui, enfim, mas a visão que se tem é justamente essa, né? E a gente sabe perfeitamente que existe muito racismo no futebol, tá? E ele, o Mbappé, ele sofreu muito também racismo. Eu já li uma entrevista dele e um artigo que ele fala sobre essa questão do racismo que é muito forte, tá? Uma outra também famosa que nós temos aqui comentários racistas é sobre a Maju do jornal, né, da Globo, tá? Comentários racistas contra a Maju do Jornal Nacional, né, causam revoltas nas redes sociais. Na verdade, ela é daquele jornal, né, acho que de 1h da tarde, enfim. E aí os comentários vêm, né? Só conseguiu emprego no Jornal Nacional por causa das cotas pretas. Imunda. Tem essa questão também, não é, de que as pessoas odeiam a questão das cotas certa em vários níveis sociais, principalmente no acesso às universidades. A questão de chamar de preta imunda porque se associa muito ao negro, tá? Que ele não faz o seu asseio, que ele é sempre o quê? O cabelo dele é sujo, principalmente os que usam trança. Isso também acontece muito. Isso aí também é sinal de racismo. O que são aqui, sei lá, deixa eu ver aqui, 100 milhões de pretos na Lua, um eclipse total. E aqui a gente percebe também, não é, o racismo nas piadas que são contadas, tá? Que fazem referência, o negro é sempre o ladrão, ele sempre é inferiorizado, certo? Então essa visão racista do negro, que é muito, e eu estou falando do negro porque a maior parte da população brasileira é negra. E por conta da expansão e do uso das redes sociais, a gente tem tido inúmeras, aliás, milhares mesmo de denúncias contra o racismo, tá? Aí outra, em pleno século 2015, né, ainda temos preto na TV. Olha aí outro comentário racista, como se, não é, o lugar do negro só fosse um, que é o lugar subalterno inferior, né? Eu não coloquei aqui, mas recentemente nós tivemos a abertura, por exemplo, do Magazine Luiza do trainer, né? E aí eles foram acusados de serem racistas porque eles abriram simplesmente vagas exclusivamente para negros, não é? Na verdade, não. Certo? Eles estão aí corrigindo o que, na verdade, a empresa mesmo falou que, não é? Eles haviam feito muitos programas e, infelizmente, nos seus programas a maioria esmagadora são de brancos e eles estão para corrigir isso, não é? Então, nesse caso aí, eles estão fazendo uma tentativa que eu acho muito justa, de reparação em relação a isso. E se eles não reparassem, eles seriam realmente, aí sim, eu posso dizer que racistas mesmo. Não é? E a gente não vai muito longe, a gente vai no shopping, gente, qualquer shopping, até mesmo aqueles que são mais tidos como populares, a gente percebe a quantidade de negros que são atendentes, não é? Que são
que estão ali como sendo chefe de seção, diretores, enfim, que cargos mais altos. Eles quase não são negros. As atendentes de shopping, né, a maioria delas são todas brancas, cabelo liso, pele clara mesmo, tá? Daí você vê. O outro comentário em relação a Maju diz assim: só foi ela chegar aí que o tempo ficou seco igualzinho a um carvão em cinzas. Olha aí, gente, né? Mais um. E não pensem vocês que é só em relação ao negro como um todo. Existem grupos também que passam por esse processo de discriminação, não é, de etnocentrismo também. E aqui nós temos o José Guilherme de Almeida falando sobre horror de turismo. Odeio pretos e pardos, falando muito alto e comendo de tudo por muito tempo em bandos. Nos hotéis de 3 estrelas de orla de praia. Um café da manhã macabro com tanta algazarra e gulodice. Alguém consegue comer carne de sol com cuscuz logo cedo, lotando o prato por 3 vezes? Eles conseguem. Todos. Queria ser rico e ter o café no quarto sempre nu e escutando Mozart. Então, novamente, nós temos aqui uma visão extremamente preconceituosa em relação a pretos e pardos. E, novamente, aquela questão, né, que a praia, a gente vê a praia assim como algo extremamente democrático, enfim, a praia é para todo mundo, mas a visão de algumas pessoas diz assim, não, a praia é apenas para aqueles que, entre aspas, né, são civilizados, não é? Que são civilizados. E aqui ele fala, não é, a visão que ele tem, não é, dos pretos e pardos que circulam ali no hotel em que ele está. É por isso que ele diz, eu queria ser rico, né, e não poder chegar perto dessas pessoas que eu gostaria de ignorar. Então, isso é uma visão muito, realmente muito forte e negativa em relação ao grupo a qual ele não pertence. E que ele nem quer pertencer, na verdade, né? E aí nós chegamos no darwinismo social também, que é uma linha que vem, que se desenvolveu, no século XIX. Tá? Eu vou ler aqui e explicar em seguida. O darwinismo social é um pensamento sociológico que surgiu no final do século XIX e começo do século XX, que tentava explicar a evolução da sociedade humana se baseando na teoria da evolução proposta por Charles Darwin. Regado de preconceitos, o darwinismo social acreditava que existiam sociedades humanas superiores a outras, e que estas deveriam dominar, ou seja, a sociedade superior, a humana, deveria dominar as inferiores com o objetivo de civilizá-las e ajudá-las no seu desenvolvimento. Os pensadores pró-darwinismo social alegavam que as populações europeias, por exemplo, tinha que ser europeia, né, enfim, tinham capacidade de evolução superiores ao povo da África, por causa da revolução tecnológica e científica que a gente vê, né, com a Revolução Industrial que ocorreu na Europa. Assim, os demais povos estariam condicionados a seres primitivos, não possuindo capacidade para o progresso da humanidade. Então, olha aí o darwinismo social, que não é, foi uma visão aí baseada na teoria da evolução do Charles Chaplin, do Charles Darwin, não é? Mas que é uma visão distorcida da teoria da evolução. E aqui, gente, eles partem do princípio de que, né, o darwinismo social é o seguinte: bem, se eu sou branco, sou cristão, tenho desenvolvimento técnico-científico, então sou eu que tenho que dominar o mundo. Não é? Sou eu que tenho que dirigir o mundo, sou eu que tenho que dominar essas sociedades inferiores que não são brancas, não é? Que não têm o desenvolvimento técnico-científico advindo da Revolução Industrial que nós criamos, que não são desenvolvidas, que são primitivas, que adoram
diversos deuses que são supersticiosas. Então, quem é que está trazendo tudo isso? O europeu, né? Eu estou aqui falando no sentido assim como se fosse o europeu. Então, esse darwinismo social, ele é visto como aquele que vai salvar a humanidade, não é, dessa incapacidade de desenvolvimento dessas sociedades, dessas outras sociedades que eles dizem que são inferiores, tá? Um dos exemplos que eu peguei aqui foi do Tintin no Congo. O Tintin é um personagem, né, de história em quadrinho, como vocês podem perceber, muito famoso. E as primeiras edições da revista, eu nunca acompanhei assim muito o Tintin, não é? Mas as primeiras edições, gente, são extremamente voltadas para essa superioridade do branco, não é? Reforça muito essa questão do racismo. Aqui, por exemplo, nessa tirinha, você percebe, né, que o Tintin, não é, ele é branco, claro, né, enfim, ele foi fazer uma visita no Congo, mas ele tá, olha só, em pleno século, não é, início do século XX aí, mas o que que acontece, gente? Ele está sendo carregado por crianças negras, tá? Algumas descalças, praticamente só com roupa cobrindo as partes íntimas. E ele tá como se fosse um rei. A visão a forma como foi desenhado, ele tá como se fosse um rei, como uma entidade superior, não é? A postura dele na cadeira indica isso, que ele é superior. Por isso que ele está sendo carregado, endeusado. Tem várias partes, por exemplo, não é? Tem uma tirinha, né, em que o Titi está chegando numa escola. As crianças estão sendo educadas por um padre e as crianças ficam, meu Deus, o Tintin está chegando e tal, né? E elas ficam assim admiradas de ver o Tintin e tal, né? Como se fosse assim, meu Deus do céu, Deus veio nos visitar aqui, né? Os mortais. Não é? E aqui nessa outra nós temos assim, né, um grupo de pessoas, a gente percebe na parte de cima aqui uma diversidade muito grande, nós temos homens, mulheres, brancos, negros, pessoas magras, gordas e que se vestem de forma diferente, enfim. Aí então tem a frase, né? A ciência já provou a inexistência de raças entre seres humanos. Isso é fato. Não existe raças superiores ou inferiores. Isso a ciência já provou. Hoje em dia a gente tem uma outra visão, certo, daquela ciência lá do século XIX, que é extremamente racista, etnocêntrica e assim por diante. Apesar de que muitas pessoas acreditam ainda na existência de raças superiores. Isso, infelizmente, não é? Abaixo nós temos assim. Mas continua um mistério a estranha tendência das armas de fogo atingirem jovens negros. Olha aí, né? E o jovem negro está simplesmente morto no chão. Então, aqui nós temos aqui uma questão, não é, que o racismo ele está ligado muito à violência sofrida pelos jovens negros no Brasil, certo? Tem uma pesquisa que diz assim, a cada cafezinho que você toma, um jovem negro morre no Brasil, certo? Então, e a última mapa da violência, ainda temos um índice muito alto de jovens negros sendo mortos no Brasil. Tanto que se fala, né, em genocídio negro. Genocídio negro. Ou seja, a morte em massa de um grupo de pessoas. Como aconteceu com os judeus, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. É essa a comparação que se faz hoje com a morte de jovens negros hoje, não é? Devido à violência. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas é negro, favela, negro está sempre... Os que morrem são apenas os negros que estão envolvidos no tráfico. Não.
Olha o caso Ágata, né? Todas as crianças que morreram, por exemplo, de bala perdida, de pessoas que, por exemplo, que estão morando em áreas de favela, de bairros pobres, que são pretos e pardos em sua grande maioria, sofrem com a violência policial, né? E aí a gente faz essa reflexão. E nós chegamos a um dos temas, né, que permeia todas essas discussões aí, que é o racismo. Não é? Racismo é a tendência do pensamento ou do modo de pensar em que se dá grande importância à noção da existência de raças humanas distintas e superiores umas às outras. Como eu falei para vocês, e há pesquisas mostrando que agora, durante a pandemia, nós tivemos nas redes sociais um aumento de casos de racismo, de denúncia de casos de racismo, certo? E o racismo nada mais é, gente, do que acreditar ainda que existem raças superiores. E no caso, a raça por excelência é o branco. É o branco que é superior, mas por que essa tendência? Porque tem a ver com as discussões lá do século XIX, com aquela ciência que diz que o homem é branco, que o europeu é branco. Essa tendência, ela chegou no Brasil, sendo que aqui nós tivemos um processo de colonização onde o português branco europeu, não é, escravizou índios, escravizou negros, não é, que eram ditos como inferiores, e criou aqui uma raiz muito profunda desse racismo que vem lá do período colonial, certo? E que ainda, infelizmente, a sociedade brasileira ainda não se livrou dele. Nós temos uma charge aqui que é interessante, que fala sobre o racismo, e aqui eu vou mostrar algumas imagens e fotografias mostrando de diversas formas o racismo, como ele é presente no nosso cotidiano. A charge diz assim, né? Então você tem no primeiro plano o pai negro com a filha sentado na frente da TV, né? E no fundo, segundo plano, nós temos a mãe. A gente percebe que ela está limpando ali, né, a cozinha. Então a filha diz: acho que não quero mais ser atriz, papai. Se for para ter que lavar, passar, servir, trabalho aqui mesmo. Ou seja, nós temos uma discussão profunda aí, não é? Que é a questão, primeiro, racismo e representatividade na TV. Por que isso? Quando a gente está falando de representatividade, a gente está falando da presença do negro em diversos locais. Por exemplo, no rádio, na TV, no cinema, nos jornais de modo geral, em diversos empregos, e não só naquilo que ele é subalterno em cargos inferiores. Não estou desmerecendo, gente, quem é de serviços gerais, não é isso, né? Ah, porque o preto só é para servir. Não é isso, tá? Serviços gerais é um trabalho como qualquer outro, certo? Mas, infelizmente, na prática, o que a gente percebe, não é? Que o negro, ele é mais destinado, infelizmente, para esses serviços, enquanto que o branco, né, ele é destinado a cargos, né, que ganham mais, que estejam mais presentes com o contato com o público, tá? Então aqui a garota, ela tá na frente da televisão e simplesmente ela tá vendo alguma coisa em que aparece a mulher negra, mas a mulher negra está sempre aparecendo como o quê? Empregada doméstica. A gente percebe isso nas novelas, nos programas, não é? E assim por diante. Toda vez que se tem, né, que se fala da casa do rico, onde você tem empregada, a maioria das vezes essa empregada é parda e negra. Sendo que o pardo, ele está aí dentro, não é, desse conceito do que é o preto no Brasil. Tá? Então daí você tem uma ideia do que é isso.
Então, as pessoas hoje em dia elas não percebem o quanto é essencial você ter, por exemplo, uma Maju na frente, não é, de um jornal, apresentando o jornal. Isso é representatividade. Quantos? Eu tenho 45 anos, né? Então, foi assim algo que para mim custou muito eu ver uma apresentadora de fato, que a gente chama de âncora, porque até então tinha aqueles que eram convidados, olha, você vai ficar aqui, sabe, cobrindo o sábado, tá? Mas já sabe, segunda-feira vem lá o branco, porque ele é o âncora da TV. Mas a Maju agora ela é âncora. E ela recebeu muitas críticas. Mas por quê? Racismo, tá? Outra questão também que aparece nessa charge é o fato simplesmente, né, de sempre as mulheres também ter esse papel subalterno. Elas não aparecem como protagonistas, ela aparece sempre como empregada. E mais ainda, as mulheres negras, tá? Vamos passar adiante. E aqui a gente chega no racismo dentro das universidades, infelizmente. Isso aqui foi um caso que aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu vou ler aqui o título da reportagem. Título não, né? É um resumo da reportagem. Então, o trote aos calouros do curso de Direito, olha só, gente, de Direito, da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, causaram uma imensa repercussão negativa nas redes sociais. Uma das fotografias exibe uma caloura caracterizada como uma negra acorrentada a um jovem branco com uma placa com os dizeres Caloura Chica da Silva. E a outra mostra um calouro amarrado a uma pilastra enquanto outros 4 rapazes pousam fazendo saudação nazista. Isso aí é uma reportagem de 2/4/2013, não é? Então, olha só o que aconteceu aqui com essa moça, né? Eles pintaram ela, certo? Jogaram tinta preta no corpo dela, colocaram a placa de Caloura Chica da Silva. Para quem não sabe, a Chica da Silva ela é uma mulher negra do século XVIII, não é? E de Minas Gerais. E aqui nós temos a corrente atrelada ao branco. Isso aqui é muito significativo. Imagina você chegar numa universidade e de direito. Então, muitas pessoas pensam assim, porque existe o maior número de negros, né, dentro da carceragem no Brasil. Porque o negro comete mais crime? Não. Porque é justamente, não é, esses jovens aí, que provavelmente esse jovem aí, 2013, né, já deve estar formado aí em direito. Imagine, por exemplo, esse jovem sendo juiz, com uma concepção racista de que o negro deve ser subalterno a ele. Então, a gente tem que ter, assim, um cuidado, não é, quando a gente vai julgar realmente casos. Só para vocês terem uma ideia, essa semana, por exemplo, eu li, infelizmente eu não li toda a reportagem, eu li apenas o título de que os juízes, olha só, juízes, não é, que foram acusados de racismo, nenhum deles sofreu penalização. Nenhum deles que foi acusado de promoverem racismo em suas sentenças, tá? Mas por quê? Grande parte dos juízes, gente, infelizmente, são brancos, são elitistas e têm uma concepção racista da sociedade. E aqui, por falar na questão carcerária, essa charge, ela já diz tudo, né? Enfim, tem uma visão muito errônea de que o negro comete mais crimes do que o branco. Mas será que é isso? Será que a nossa justiça ela é justa realmente de fato para a população pobre e preta? Existe justiça social para negros e pardos no Brasil? Então, é claro, né, gente, a nossa Constituição diz que a nossa justiça, não é, todos devem ser iguais perante a lei,
certo? Mas aí o que a gente vê na prática é justamente isso, né? Negros, em sua maioria dentro do cárcere, e uma quantidade muito pequena de brancos. E aqui a gente vai de novo para as universidades, né? Naquela questão de que o negro ele não pode ascender socialmente, não pode ocupar um cargo que era exclusivamente de brancos, não é? Até então. E por conta, inclusive, de cotas, por conta do crescimento também social. Então, a gente percebe que muitos negros também estão crescendo socialmente e também, não é, ascendendo a cargos e também indo para determinadas áreas que até então era exclusivamente de brancos, praticamente. Então, aqui a gente diz, tem essa foto, né? Você vê um negro com um moletom, não é? Do curso de medicina da Universidade da Bahia. Então ele recebe esse comentário: ué, não sabia que negro podia ser médico. Quem se arriscaria em uma consulta? E o outro responde embaixo: eu nunca. Então, aqui, infelizmente, gente, existe esse racismo. Se você entrar, por exemplo, em qualquer hospital, até mesmo da rede pública, e eu pergunto para vocês, quantos médicos negros já atenderam vocês até em UPA? Quantos? Quantos? Tentem lembrar, né? Ao longo da minha vida, eu só fui atendida por um médico negro. Um médico negro. Enfermeiras, você tem, não desmerecendo aqui a questão da enfermeira, gente, por favor, tá? Porque, afinal de contas, as enfermeiras, elas, graças a Deus, elas estão mais perto da gente, nos atendem o tempo todo, enfim, não é? Eu, às vezes, prefiro mais as enfermeiras, assim, porque elas estão mais perto do paciente, estão ali, enfim. O médico só vem olhar pra gente, enfim, medicar e tal. Mas vocês já prestaram atenção que determinadas profissões, você vê a grande maioria esmagadora de brancos, e quando aparece o negro, as pessoas ficam, oh, né? Tipo assim, ai meu Deus, será que ele é competente? Primeiro, né? A primeira coisa que eles dizem é, primeiro, lugar de negro não é aqui. Segundo, ele tem competência. Ah, ele é cotista, então ele não tem competência nem inteligência para isso. Então são alguns questionamentos de pessoas racistas. Isso é racismo. Quando você duvida da capacidade do negro, não é? Quando diz que ele não pertence àquele lugar, quando ele não deveria estar naquela profissão, isso é racismo, tá? Então, já sabem. E aqui nós temos também uns dizeres racistas pichados no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que é uma das maiores universidades do país, a 93 quilômetros de São Paulo, a reportagem de 8/4/2016. Então eles picharam lá: aqui não é senzala, tirem os pretos da Unicamp já. Então, aqui é explícito racismo, dizendo que as universidades, né, sejam elas estaduais ou federais, não é lugar para negro, não é? Isso aqui é um racismo, assim, né, que dói muito, porque isso tira qualquer oportunidade dos negros, certo, de se especializarem no campo profissional, de buscarem uma área profissional, tá? E quando surgiram as cotas, enfim, a coisa piorou, porque até hoje existe essa discussão, né, de que deveriam ser tiradas as cotas, enfim, certo? Mas isso também é uma questão muito profunda que eu não vou levantar aqui. Mas quando ele diz assim que a Unicamp não é senzala, ele está se referindo que lugar de preto é simplesmente a senzala, que é símbolo, gente, da escravidão, que é símbolo de trabalho forçado, doloroso. Então, pessoas racistas não querem a seção de negros, pessoas racistas só querem realmente o negro no lugar subalterno, tá? Então, essas questões, elas perpassam, não é, por essa situação
de inferiorizar aquele que é o outro. O outro aí é um negro, é o nordestino, não é? Também pode ser outros grupos que estejam no Brasil, por exemplo, os estrangeiros que estão vindo trabalhar aqui da América Latina, como os colombianos, venezuelanos, não é? O brasileiro, ele também pratica esse tipo de ação contra essas pessoas que vêm aqui. E o mais engraçado é quando chega o norte-americano no Brasil, o povo fica assim todo feliz e tal. Ai, meu Deus, americano, né? Um turista americano. Mas se chegar um venezuelano, não, a gente não quer pobre aqui venezuelano, né? Vai roubar nossos empregos e tal. Certo? Então, como se o norte-americano não viesse também aqui, não é, muitas vezes roubar também e impor o imperialismo, certo? Então a gente tem que ter um cuidado aí dessa visão que a gente tem sobre os grupos, sobre o outro. Eu sempre coloco a questão, né? O outro, como a gente vê o outro, tá? Então, eu já passei aqui, inclusive falo demais, né? Enfim, já passei dos 40 minutos, eu vou terminar a aula por aqui. Qualquer dúvida, por favor, perguntem, mandem mensagem, tem o meu e-mail aí para vocês, tá? Muito obrigada. Até a próxima, gente.